Sejam bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de física, trazendo a discussão das forças notáveis da dinâmica. Vamos falar de alguns tipos de força que aparecem no cotidiano. Vamos lá? As forças notáveis da dinâmica. Para as forças de contato, nós temos aí a exemplificação da força normal, força de tração ou tensão, força elástica, força de atrito e a força centrípeta. Para as forças sem contato ou forças de campo, nós temos a força gravitacional, representado também como o nome de peso, força elétrica e a força magnética. Na aula de hoje, nós vamos apresentar alguma dessas forças. Vamos lá? Então, nós temos aí a representação gráfica. Lembrando que a força-peso é uma força de campo, é a interação entre o campo gravitacional terrestre e um corpo de massa m. Já a força elétrica é uma força que surge também através da interação entre corpos elétricos, também agindo à distância. E a força magnética entre corpos magnéticos, como o ímã e o metal. Continuando, para o estudo das forças, nós vamos falar primeiramente das forças de contato, representado pela força normal nesse primeiro momento. Então, lembrando, a força normal é uma força de interação entre o corpo e a superfície. Ela tem a seguinte característica: ela é perpendicular à superfície de apoio, tá? Portanto, ela forma 90 graus com essa superfície e ela tem sentido oposto à superfície. Então, se a superfície está embaixo, a força normal estará para cima. Se a superfície estiver na lateral direita, a força normal estará para a esquerda. Se a superfície estiver em cima, a força normal terá o sentido oposto para baixo. Tudo bem? Então, a força normal é uma força perpendicular a esse plano de apoio e sua reação é sempre a outra normal e não a força-peso, como muitos costumam analisar. Então, assim, um corpo, quando faz contato com outro, tem uma força normal N e o outro corpo também tem uma força normal N' em sentido oposto. A força normal é uma força de contato e sua reação não é o peso, como já falamos em aulas anteriores. Então, a reação do peso atua no centro da Terra e a reação da normal está no outro corpo. A normal, ela não tem uma fórmula específica para determinação. Quando a superfície é plana, nós temos a normal igual ao módulo da força-peso, que seria então o produto de massa vezes a aceleração gravitacional. Mas quando a superfície não é plana, a normal normalmente ela vai se equiparar a uma outra componente da força-peso. Então vamos dar sequência. Temos aí também a força de tração ou tensão. A força de tração ou tensão são forças que atuam nos tirantes, que são fios e cabos. Essa força surge por consequência da ação de outros corpos. Então, é uma força que é transmitida através de fios e cabos, e então ela é considerada uma força de contato. A força de tração sempre estica o fio. E a reação da força de tração também é a força de tração que atua nos blocos. Então, é uma transmissão de força que atuam entre dois corpos que estão ligados entre si através de um fio ou de um cabo. Passando agora para a nossa próxima força, nós vamos falar agora da força de atrito. A força de atrito, eu quero que vocês observem bem. O conceito dela não é uma força que age contra o movimento, é uma força que age contra o escorregamento. Por quê? Se eu estou na minha sala, se eu quiser andar de um ponto a outro e eu ficar escorregando, eu não vou sair do lugar. Então, para que eu consiga sair de uma região da sala para outra região, eu preciso ter um atrito para que me impulsione entre dois pontos. Então, a força de atrito, na verdade, ela pode favorecer o movimento, ela age contra o escorregamento. E quanto mais rugoso for a superfície, maior essa força de atrito. Porque essa rugosidade é representada por uma característica própria do tipo de material, então é representada na equação por um coeficiente chamado coeficiente de atrito. Então, a força de atrito, simbologia FAT, é uma força que atua entre duas superfícies através do contato.
onde existe alguma aspereza, alguma rugosidade. Então, na figura, nós temos o exemplo aí da ação e reação em relação à força de atrito. Tem aí, observem bem a imagem. Na figura, o pé faz força para trás no piso e a reação, que também é uma força de atrito, é uma força do piso sobre o pé, para a frente. Então, observem só, a força de atrito, nesse caso, ela está favorecendo o movimento, porque se essa pessoa estivesse escorregando, ela não sairia do mesmo lugar. Então, analisando agora a questão do gráfico das forças atuantes sobre um corpo, nós temos aí, olhem bem a figura, a força de atrito, que é uma força que atua nas duas superfícies em contato onde existe essa rugosidade. Então, representados na figura as forças que atuam num bloco, então vai aparecer como está apoiado, nós temos aí a força normal, está num campo gravitacional, então nós temos a força peso, e nesse contato, além da força normal, nós temos também a força de atrito. Então, lembrando, a força de atrito é mais uma força aplicada pela superfície ao corpo. Só que a normal ela é perpendicular a essa superfície e a força de atrito ela é paralela a essa superfície. Tudo bem? Então, continuando. A força de atrito tem como reação uma outra força, também chamada de atrito, em sentido oposto. No caso, atuando entre o corpo e a superfície. Tipos de atrito. Nós temos, no caso, quando o atrito ele é alto demais, nós não conseguimos movimentar o corpo. Imagine só, você tentando empurrar um guarda-roupa no meio do asfalto. O asfalto é uma superfície bem rugosa, bem difícil, bem áspera. Você não vai conseguir empurrar esse guarda-roupa em contato direto com o asfalto, porque no caso, a força de atrito vai ser muito elevada. Você teria que aplicar uma força muito grande para conseguir fazer esse guarda-roupa deslizar no asfalto. Então, nesse caso, quando eu aplico uma força externa, mas não consigo movimentar o corpo, então a força de atrito, ela recebe o nome de força de atrito estática, que é quando eu não consigo pôr o corpo em movimento. Já quando eu consigo empurrar o corpo apoiado numa superfície, aí eu já tenho a força de atrito cinética, porque o atrito existe, mas o movimento está acontecendo. Então, nós temos aí dois tipos de força de atrito. A estática, quando o corpo recebe a ação de uma força externa, mas não entra em movimento, porque a força de atrito é maior até ou igual à força externa. E a força de atrito cinética, ela é menor do que a força externa que provoca o movimento, mas ela está presente na situação do fenômeno analisado. Então, vejam só. O gráfico, analisando o gráfico da força de atrito, vocês vejam só que é uma linha crescente, né? Eu tenho o quê? Uma força externa sendo aplicada, ela pode ser menor do que a força de atrito oferecida pela superfície, ela vai crescendo até igualar essa força de atrito, até aí eu não tenho movimento do corpo. Quando a força externa supera a força de atrito, aí nós já não temos mais a força de atrito estática, e sim a força de atrito cinética. Então, nós temos uma superação. E quando o corpo entra em movimento com velocidade constante, nós temos a força de atrito igualada à força externa. A equação da força de atrito é igual ao coeficiente de atrito μ vezes a força de reação normal. E qual o valor da força de reação normal? Aí vai depender do tipo de superfície e a direção dessa superfície na qual o corpo está apoiado. Se a superfície for horizontal e não houver movimento nessa direção, a normal vai ser igual a peso. Agora, se a superfície for na diagonal, a normal será igual a componente da força peso na direção x ou y. Então, continuando. Esse coeficiente é uma grandeza física adimensional, porque se a gente colocar a força de atrito dividida pela força normal, são duas grandezas iguais, portanto, de mesma unidade. Então, o coeficiente, ele não tem unidade de medida. E quanto maior esse coeficiente, mais rugoso é a superfície
então maior será a força de atrito imprimida por essa superfície ao corpo. Vamos continuar? Temos agora aqui, então, a demonstração da lei de Hooke, que nós temos, então, a força elástica aplicada por corpos elásticos que sofrem deformação e podem colocar um outro corpo em movimento oscilatório ou que nós chamamos também de movimento harmônico simples. Então, válida para os sistemas elásticos, a lei de Hooke é definida quando o sistema é submetido a uma força dita elástica, Fel, para diferenciar das outras forças, e sofre uma deformação de elongação X. Imagine uma mola. A mola, sem estar preso a nada, sem você estar puxando ou comprimindo, ela tem um tamanho, por exemplo, de 10 centímetros. Mas se eu esticar essa mola, se eu deformar essa mola, ela pode chegar a 15 centímetros, 20 centímetros e assim vai sucessivamente. Então, o valor que ela aumentou é o que nós chamamos de deformação ou elongação. Assim vale também para quando a gente comprimir essa mola. A mola, no tamanho normal, 10 centímetros, mas se eu comprimi-la, ela pode ficar 5 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro. Então, a quantidade da diminuição é o valor de X ou a elongação. Então, seguindo que a força elástica, ela tem um módulo, sendo força é igual a menos K vezes X. O que seria o K? Né? O K seria a constante de deformação elástica. Ele, de certa forma, ele determina se a mola é fácil ou difícil de ser deformada, quer dizer, de ser esticada ou comprimida. E o X é justamente o que eu já tinha dito para vocês. É o quanto aumentou ou quanto diminuiu do comprimento da mola. E por que negativo? Porque a força da mola, ela é uma força que tende a voltar ao seu estado de equilíbrio. Então, ela age contra a força externa. Então, por isso que ela tem um valor negativo. Então, a força elástica Fel, ela é restauradora, pois tende a restituir a posição inicial da mola e assim o sinal negativo indica que a força elástica Fel tem sentido contrário ao deslocamento X. Como assim? Se eu estico a mola, é a minha força externa. A mola vai tender a voltar para o seu estado de equilíbrio contra esse movimento, contra essa deformação. Se eu comprimo a mola, a força elástica vai tentar voltar a mola para o seu tamanho real. Então, ela faz o sentido contrário. Então, esse sinal de negativo quer dizer que a força age contra a deformação do corpo elástico. Então, quanto maior for a constante elástica, mais dura é a mola. E quanto menor for esse valor de K, mais molezinha é a mola, mais fácil é a sua deformação. Agora vamos ver alguns exemplos. Precisamos praticar o que vimos na aula de hoje. Então, venha aí uma questão que já foi cobrada no Enem. Lembrando que essas grandezas físicas, forças e principalmente os tipos de energia são o que mais caem em física nesse exame. Então, vale revisar todo esse conteúdo. Vamos lá? Um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente e sem deslizar. Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito. Então, letra A. Esse atrito é dinâmico na roda devido ao eixo. Letra B. Ele é estático na roda devido à superfície rugosa. Letra C. Estático na superfície rugosa devido à roda. Letra D. Dinâmico na superfície rugosa devido à roda. E letra E. Dinâmico na roda devido à superfície rugosa. E aí, qual é a resposta correta? Vamos conferir? Então, a resposta correta é a letra B. Ele é estático na roda devido à superfície rugosa, porque quem aplica a força de atrito é a superfície.
né? Então, quanto mais rugosa, maior a força de atrito. Vamos ver? Então, como não há deslizamento, a conversão de energia ocorre devido à ação da força de atrito estático na roda aplicada pela superfície rugosa. Então, pessoal, ficamos por aqui. Lembre-se de acessar a plataforma Eduque e até o nosso próximo momento. Até lá!